Geração de Campeões. Esta seleção de Portugal faz parte de uma geração de campeões constituída por jogadores de invulgar qualidade, com mentalidade ganhadora, espírito competitivo aceso, onde a classe e o talento casam a técnica e a força, em busca de um só objetivo, a vitória. Uma equipa com uma média de idades à volta dos 25 anos mistura com saber escolas de tempos diferentes. Só o espaço é o mesmo na vontade da conquista de títulos, no desejo forte de querer ser campeão. Dos mais jovens, campeões do mundo em Riad em 1989 e em Lisboa em 1991, o exemplo do desejo de um vir diferente para o futebol português já cantado em hino em 91. Na baliza, Vítor Bahia é um dos melhores guarda-redes do mundo. Na defesa, Fernando Couto é um central que se impõe num dos campeonatos mais difíceis da Europa, o italiano. No meio-campo, três pérolas, Paulo Sousa, Luís Figo e Rui Costa. Um trio de luxo, o suporte de qualquer grande equipa mundial, pela força, pela fantasia, pela técnica, pelo bom futebol que implementam individualmente ao serviço do coletivo, tornando-o mais forte, mais consistente. No ataque, João Pinto, futebolista de invulgar capacidade técnica, bicampeão do mundo, sub-20. Domingos, um goleador nato, um naipe de jovens futebolistas cheios de saber, com experiência ganha em muitos jogos já disputados. A seu lado, o exemplo acabado de raça latina de Oceano, de liderança de João Pinto, português mais internacional. Paulinho Santos, um polivalente antes quebrado para torcer. Secretário, outro polivalente sóbrio, mas de grande eficácia. Jorge Costa, campeão do mundo em Lisboa. Paulo Madeira, campeão do mundo em Riad. Helder, em grande forma, um central à volta do qual vão outros rodando. Folha, um escadinho nato, campeão do mundo em Riad, transportador de jogo e rematador de respeito. Pedro Barbosa, um tecnicista, grande visão de jogo, rematador, goleador, fino jogador. Rui Barros, vértice de grande experiência internacional. Sapinho, uma vontade inquebrantável de vencer. Paulo Alves, ponta de lança, campeão do mundo em Riad, eficaz na função de marcar gol. Portugal, a nível de seleção, tem um conjunto de figuras que compõem uma equipa de luxo. Procura a Inglaterra cumprir o desejo do sonho, o prazer profissional de chegar a ser campeão da Europa. É o prémio pelo nosso trabalho desde há muito tempo, a continuação dos nossos êxitos, a continuação das nossas vitórias, que acaba por ser coroada já nos séniores, depois de tantos títulos no futebol juvenil. Ir ao europeu, acho que é como ir ao mundial, é a realização dos jogadores. Representa um passo importante para o futebol português, além de tudo. Para mim é muito motivador e é uma grande honra representar Portugal, ainda por cima num país em que Portugal deu muitas cartas no Campeonato do Mundo em 66. E penso que é importante não só para nós, mas também para o futebol português e para Portugal em si, depois de muitos anos sem estar presente num desses palcos maiores do futebol, estar lá e fazer parte das nações. E estar, por exemplo, rodeado de tão boa qualidade como irá acontecer com a seleção portuguesa, eu acho que é juntar o útil ao agradável. Portanto, é a alegria de estar lá e a alegria de estar bem acompanhado e de saber que vamos lá estar com as possibilidades de disputar esse europeu. Outra geração de campeões surge no firmamento do futebol português. A seleção de sub-21 qualificou-se com brilhantismo, invicta para os quartos de final do europeu, está às portas dos Jogos Olímpicos de Atlanta. Os mais novos, a mesma mentalidade gerada no âmbito da formação do futebol português nos anos 80. Para a frente é que é o caminho rumo à vitória. Áustria, Inglaterra, Letónia, República da Irlanda foram as seleções que com Portugal integraram o grupo de qualificação dos sub-21. Inglaterra 0, Portugal 0. A pátria do futebol iniciou Portugal a sua carreira rumo à qualificação. Um empate a 0 golos numa deslocação difícil foi estreia auspiciosa para os jovens portugueses, que criaram a melhor situação de golo com um remate de bambo ao poste.
Letónia 0, Portugal 1. Na Letónia, a primeira vitória no primeiro minuto do segundo tempo, um golo que valeu os 3 pontos. Golo apontado por Hugo Costa. Portugal 2, Áustria 0. Em casa estrearam-se os sub-21 a vencer frente à Áustria. Andrade foi quem marcou o primeiro golo na primeira parte. Pambo, no segundo tempo, fixou o resultado do jogo. República da Irlanda 1, Portugal 1. Em Dublin, segundo empate de Portugal. Kennedy, português, foi quem marcou em primeiro lugar no início da segunda parte. Kennedy, irlandês, repôs a igualdade com que terminou a partida. Portugal 4, Letónia 0. Frente à Letónia, em casa, Portugal fez o seu resultado mais volumoso na carreira. Litos inaugurou o marcador. No segundo tempo, um autogol de Lysiakov aumentou a vantagem para a seleção nacional. 3-0 por Afonso Martins. Poejo, logo a seguir, fixou o resultado do encontro, 4-0 para Portugal. Portugal 2, Inglaterra 0. Frente à Inglaterra, um resultado saboroso, uma vitória concludente de fronte do principal adversário do grupo. Dani foi a estrela, 2 golos, a confirmação de um grande jogador português. Áustria 0, Portugal 1. Numa noite de nevoeiro, Afonso Martins fez surgir a bola na baliza austríaca. Uma luz na noite, vitória preciosa de Portugal. Portugal 3, República da Irlanda 1. Em Leiria, finalmente a apoteose de uma noite mágica, Portugal assegurou a qualificação com uma vitória folgada e uma exibição de sonho. Porfírio foi o primeiro a marcar aos 10 minutos. David Seibert, ainda na primeira parte, igualou. No segundo tempo, Portugal, com um futebol de luxo, materializou em golos a exibição brilhante. Sérgio Conceição, aos 20 minutos, fez o 2-1. Litos, aos 33 minutos, fixou o resultado, lançando definitivamente o Portugal sub-21 na ribalta do futebol europeu, às portas de Atlanta 96. Haja o que houver, estes jogadores conseguiram um feito que ninguém mais conseguiu, isto é, ganhar o seu grupo de qualificação de esperanças, visto que não tínhamos ainda conseguido. Qualificámos para os quartos de final e agora a grande meta é, de facto, os quartos de final que dão acesso imediato aos Jogos Olímpicos. Classificação do grupo 6, em primeiro lugar Portugal, invicto, em 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 20 pontos. Segundo lugar para a Inglaterra, em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 19 pontos. Terceira posição para a República da Irlanda, em 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 8 pontos. Quarto lugar, Áustria, 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 pontos. No último lugar, a Letónia, com 8 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 6 derrotas, 2 pontos. Cerveja Sagres, patrocinador oficial da nossa seleção. Cerveja Sagres, a nossa seleção.
geração de campeões. Grupo 6 constituído pela Áustria, Irlanda do Norte, Liechtenstein, Letónia, República da Irlanda e Portugal. Irlanda do Norte. Irlanda do Norte 1, Portugal 2. Foi em Belfast, a 7 de setembro de 1994, que Portugal iniciou de frente à Irlanda do Norte a sua brilhante carreira no grupo 6 de qualificação do Euro 96. O primeiro gol de Portugal foi marcado na fase inicial da partida, disputada no Windsor Park, por Rui Costa, quando iam decorridos 8 minutos. Condução de Rui Costa com um remate de longe na passada, com a bola a ressaltar em Morrow, desviada a trajetória da bola Fetis batida. Os irlandeses repuseram a igualdade ao converterem uma grande penalidade já no segundo tempo, aos 58 minutos, por intermédio do Queen. A 9 minutos do fim do desafio, Portugal chegou à vitória com um gol marcado por Domingos após a insistência do ataque lusitano junto do guarda-redes Fetis. Um bom cruzamento largo de Folha, Tavares surgiu com um primeiro remate que Fetis não segurou. Domingos, repentista, rápido surgiu à deixa para apontar o gol da vitória de Portugal no início de carreira auspicioso, com os primeiros 3 pontos conquistados fora. Portugal 1, Irlanda do Norte 1. No verão de 95 foi em ambiente de grande lusitaniedade que a seleção nacional portuguesa defrontou no Estádio das Antas cheio a Irlanda do Norte. A Portugal, a vitória frente aos irlandeses, assegurava então antecipadamente a qualificação para a Inglaterra 96. Portugal inaugurou o marcador logo aos 2 minutos da segunda parte, por Domingos. Figo entregou na área, Folha discutiu a posse da bola com Hunter, Domingos no lance oportuno, goleador, com uma rotação perfeita, rematou e fez o gol. Boa execução de Domingos num bom golo. Aos 21 minutos, na transformação de um livro, os irlandeses repuseram a igualdade e fixaram o resultado. Hughes foi o autor do golo. Portugal, ao sofrer este golo, adiava a qualificação para o Euro 96. O resultado não era a contento, restava a exibição e a promessa de que nada estava perdido. Letónia. Letónia 1, Portugal 3. O segundo adversário de Portugal na carreira para o Euro 96 foi a Letónia, em jogo disputado em Riga. António Oliveira jogava o segundo encontro da campanha de novo fora. Primeiro golo da seleção nacional aos 32 minutos, marcado por João Pinto, com um remate perfeito à entrada da área. João Pinto recebeu, leu, enquadrou-se e rematou para o golo. Segundo golo de Portugal, a concluir um lance de contra-ataque aos 24 minutos da segunda parte. Uma vez mais João Pinto a pôr em jogo todo o seu talento. À saída do guarda-redes Karavaevs, o toque em habilidade a fazer passar a bola entre as pernas. No minuto seguinte, Luís Figo, após uma boa combinação de futebol de ataque em situação de 1 para 1, venceu a oposição do defesa, isolou-se e marcou o terceiro golo de Portugal. Figo com o controle total do lance, usando a força e a técnica que fazem dele um dos mais cotados futebolistas portugueses a nível internacional. A Letónia reduziu a diferença a 4 minutos do fim da partida, por Sarando, fixando o resultado final
em 3-1. Portugal conquistava assim fora mais 3 pontos. Portugal 3, Letónia 2. No princípio do verão, o povo foi ao Estádio das Antas para aplaudir os seus ídolos pela excelente campanha percorrida no primeiro ano de competição. Portugal fechava a época 94-95 no grupo 6 de qualificação para o Europeu, frente à Letónia. António Oliveira viu frutos da primeira meia hora de bom futebol praticado pela seleção portuguesa. 3 golos marcados. O primeiro, por Luís Figo, logo aos 4 minutos. Domingos, na área, combinou bem com o Figo, que rematou a inaugurar o marcador. O segundo golo, também na sequência de um pontapé de canto, aos 19 minutos, Secretário foi quem fez o 2-0. Um mau alívio da Letónia ao primeiro poste, Secretário concentrado a entrar e a marcar. 3-0 ainda na primeira parte, por intermédio de Domingos. Um passe exímio de Paulo Sousa em profundidade. Domingos em corrida a isolar-se e a fazer uso da sua técnica, executando com perfeição o remate para o gol. No segundo tempo, o golo esteve ao serviço da Letónia. Rimkos marcou 2 golos, o primeiro aos 51 minutos. O segundo a concluir jogada de contra-ataque a 6 minutos do fim e a fixar o resultado em 3-2, a espelhar uma segunda parte bastante pobre do 11 português em final de época. Áustria. Portugal 1, Áustria 0. Primeiro jogo em casa teve como cenário o estádio José Alvalade. Uma Áustria dura e violenta foi então a equipa adversária em ambiente verdadeiramente festivo. Ao encher o estádio José Alvalade, Portugal deu o primeiro sinal de apoio incondicional à seleção nacional. Uma grande jogada de futebol de ataque, ao primeiro toque culminou no único gol do desafio, apontado superiormente por Luís Figo, aos 36 minutos da primeira parte. Sapinto desmarcou Luís Figo. Primoroso primeiro a aparecer no momento certo no espaço vazio, depois a superior execução no chapéu a Conrad. Estavam humilhados os primeiros 3 pontos conquistados, em casa. Áustria 1, Portugal 1. Em Viana da Áustria, no estádio do Prater, Portugal voltou a adiar a qualificação para o Euro 96. Com um apoio significativo de imigrantes portugueses, Portugal defrontou a Áustria, que voltava a acalentar esperanças numa presença na fase final do Europeu. Os austríacos, jogando em casa, marcaram em primeiro lugar por Stoga, ainda no primeiro tempo. Um bom remate de Stoga a inaugurar o marcador no estádio do Prata. Um golo que fez cair sobre o banco português a apreensão. Mas na segunda parte, uma grande jogada de Paulinho Santos terminava no golo da igualdade, que fixou o resultado do desafio. O banco português voltava a respirar-se. Paulinho Santos transportou a bola, controlou a situação e rematou de forma perfeita para um golo, que pôs ponto final a uma situação difícil frente à austríacos em casa. Finta magnífica de Paulinho Santos, depois um remate cruzado bem metido. Sempre com controle perfeito da situação. O gol. Portugal, com este empate conseguido fora de fronte de um adversário com aspirações, deixava em aberta a qualificação a decidir em Lisboa. Liechtenstein. Portugal 8, Liechtenstein 0. Portugal recebeu pela primeira vez o Liechtenstein no Estádio da Luz no segundo jogo disputado em casa durante a fase de qualificação.
Uma nota histórica. João Pinto, capitão de equipa, atingia a sua 100ª internacionalização, passando a ser então o jogador português mais internacional. Foi à chuva que no Estádio da Luz, a 18 de dezembro de 94, aconteceu outra nota histórica. No jogo frente ao Liechtenstein, Portugal venceu de forma ímpar, por 8-0. O primeiro golo de Portugal foi marcado logo aos 3 minutos por intermédio de Domingos, a trabalhar e a rematar a bola com o pé direito. Oito minutos depois, Portugal marcava o seu segundo golo. Lance vistoso, com Vítor Paneira e Rui Costa a combinarem, depois o centro curto para Domingos rapidamente fazer a emenda vitoriosa. Na sequência de um livre, Oceano fez o 3-0 no final da primeira parte, com um bom cabeceamento forte e colocado, fora do alcance do guarda-redes Zip. Aos 11 minutos, um tiro de fora da área de João Pinto colocou o resultado em 4-0. O resultado passou para 5-0 aos 27 minutos. Gol de cabeça, Fernando Couto. Depois, cabeceamento de Paulo Alves ao poste. O ressalto Folha, com pontapé forte com o seu melhor pé, o esquerdo, concretizou. Passados que foram 2 minutos, Paulo Alves de cabeça fez o 7-0. O mesmo Paulo Alves, a 2 minutos do fim, fixou o resultado final da partida em 8-0 para Portugal. Estava assim escrita mais uma página bonita e histórica do futebol português. A seleção mostrava grande espírito de conquista, altos níveis de competição. Liechtenstein 0, Portugal 7. Em agosto de 95, no início da temporada 95-96, Portugal voltou a defrontar o Liechtenstein, desta vez fora. Milhares de imigrantes encheram o pequeno estádio de Etchenmauer. Para António Oliveira, era importante retomar a fase de qualificação com um bom resultado. E foi o que sucedeu. Domingos foi o primeiro a marcar. Um centro de secretário com a emenda perfeita do avançado no primeiro poste. Com gesto técnico de Domingos para o primeiro golo no Liechtenstein. Domingos Oliveira. Paulinho Santos assinou 2-0 com um bom remate de longe. Tiro forte e colocado de Paulinho Santos. Na primeira parte, Portugal chegou aos 3-0. Rui Costa assinou o terceiro golo da seleção nacional. Combinação eficaz entre Domingos e Rui Costa, com este a concretizar. No segundo tempo, o primeiro a marcar foi Paulo Alves, colocando o resultado em 4-0.
Centro de Rui Barros. Amortecimento de Sapinto. Golo de Paulo Alves. O quinto golo nasceu de uma grande penalidade. Falta clara sobre Folha. Tudo bem já dentro da área do Liechtenstein. Rui Costa foi quem converteu o castigo máximo. O 6-0 chegou por intermédio de Paulo Alves. Os avançados dos portugueses a cruzarem-se, Paulo Alves a aproveitar a tentativa falhada de alívio da defesa do Liechtenstein. Para António Oliveira, 6-0 de curto. Era necessário que os jogadores por aqui orientados mantivessem até ao fim do jogo, aos olhos de imigrantes sempre entregues ao apoio, altos níveis de competição. Chegou assim Portugal aos 7-0, ainda por Paulo Alves, com 3 golos no Liechtenstein. O central Fernando Couto foi quem do alto amorteceu para o cabeceamento vitorioso do ponta de lança. Portugal produziu futebol de ataque, de frente do adversário menos cotado, não baixou o nível de competitividade, a equipa mostrou-se forte, coesa, produtiva. República da Irlanda. República da Irlanda 1, Portugal 0. Em Dublin, no Lansdowne Road, na Catedral do Futebol do Eiro, frente à República da Irlanda, a única derrota de Portugal na fase de qualificação do Euro 96. Eusébio, figura singular do futebol português, carinhosamente recebido e aplaudido em Lansdowne Road por um público simpático, adepto e conhecedor do futebol. Rui Costa, um dos nomes grandes do agora futebol nacional. Os irlandeses venceram por 1-0, com um golo em que Vítor Bahia, um grande guarda-redes, teve responsabilidades. Acontece aos melhores e em nada mancha o seu grande prestígio mundial. João Pinto começou por não aguentar o andamento de Staunton. Depois, Bahia, perante a ameaça de Aldrich, acabou por ser ele a introduzir a bola na baliza. Foram os únicos 3 pontos que Portugal perdeu em jogo na fase de qualificação. Portugal 3, República da Irlanda 0. Estádio da Luz, 15 de novembro de 1995. Noite mágica do futebol português. Uma geração de ouro de futebolistas a pintar à chuva em Lisboa futebol dourado. O povo que gosta de futebol saboreou com gosto 4 Tombel, que ajudou a colorir. Adversária República da Irlanda em jogo decisivo. Jack Charlton, técnico dos irlandeses, e os 20 mil adeptos do Eiro que nos visitaram renderam-se ao futebol brilhante que Portugal produziu e concretizou em gol da segunda parte. O secretário foi o primeiro a pôr em trabalho o guarda-redes, Alan Kerr. João Pinto serviu Domingos. De primeiro o remate, fez a apertada de Kerr. Portugal abriu um livro de futebol de ataque bem jogado, rematando a dar nota do golo para breve. Paulinho Santos, de longe, com um remate fortíssimo e colocado, pôs de novo à prova os recursos do guarda-redes, Alan Kerr. Um excelente remate e uma grande defesa. Aos 59 minutos, um momento alto do jogo, o primeiro golo. João Pinto, vai ali para Rui Costa. Rui Costa e o Um golo fantástico de Rui Costa a abrir o caminho para a desejada qualificação, a pôr o Estádio da Luz todo de pé, em aplauso perante tão preciosa joia. A arte de Rui Costa a fabricar um golo de qualidade suprema e a dar à equipa vantagem para arrancar decididamente para uma vitória e qualificação brilhantes. É de ouro este golo,
Qual geração de campeões que forma esta equipa lusa? Monumental chapéu de Rui Costa. Um golo de antologia. Rui Costa, um talento do futebol. ...74 minutos, um remate potente de Folha. Kelly defendeu para cá. Na sequência do pontapé de canto, Portugal aumentou a vantagem. Hélder, ao marcar o segundo gol de Portugal, confirmava a vantagem lusa. As portas estavam ainda mais abertas para o Euro 96. Muito bem Hélder na área a cabecear, de forma perfeita e a concretizar. Um gesto técnico impecável o de Hélder a cabecear de cima para baixo. Depois, Figo perdeu o ensejo de aumentar a vantagem. Após defesa incompleta de Kelly, o remate a encontrar um defesa irlandês, Salvador. Um jogo de grandes figuras. Remate de Aldrich, Vítor Bahia mostrou-se com uma grande defesa ao seu nível de grande guarda-redes mundial. A 2 minutos do fim, Paulinho Santos rematou ao poste de Alan Kelly. O sufoco sobre a defesa da República da Irlanda. Apertado. Portugal conquistava assim de fronte do seu principal e mais cotado opositor do grupo, num grande jogo de futebol, o direito a estar presente em Inglaterra na fase final do Euro 96. O golo de Jorge Cadete punha ponto final no resultado, num jogo em que Portugal venceu e convenceu. Era a consagração de uma grande noite do futebol português aos olhos de um grande senhor do futebol mundial, Jacques Chardin. O treinador António Oliveira assinava com um brilho o passaporte para a segunda presença de Portugal na fase final do Europeu. Não era caso para menos. Festa, sim senhor, para comemorar uma saborosa vitória construída com trabalho, inteligência e valor por jogadores, muitos deles jovens, mas já campeões noutros momentos. Um sabor repetido de qualquer coisa de muito boa, o seu quê de doce a prometer mais açúcar em breve. Aqui o Primeiro-Ministro se juntou para cumprimentar e aplaudir, personificando os momentos felizes que o país viveu através do futebol numa noite de alegre convívio familiar. Sabemos que não vai ser nada fácil o Campeonato da Europa. Vamos ter que manter a nossa habitual postura, a nossa humildade e com os pés bem assentos no chão, porque não vai ser nada fácil, nem poderemos dar a entender que está tudo ganho e que já conseguimos tudo na nossa vida. Tudo será feito por etapas. Essa será mais uma, também bonita, das nossas carreiras e espero que sejamos bem-sucedidos com isso. Ter sido chamado, ter participado no jogo mais importante da década e ter feito um gol. Estou bastante satisfeito. Eu penso que houve alegria, houve festa, houve gols, houve espetáculo, houve tudo, eu penso que é importante. Houve alegria do povo, as pessoas participaram, penso eu que o 3-0 é um pouco o resultado daquilo que nós fizemos. As pessoas mereceram, pelo carinho, pelo apoio que nos deram durante o jogo todo, é importante e nós podemos essencialmente contar com eles. Penso que no Europeu tudo poderá acontecer, se as coisas nos correrem bem. Nos primeiros jogos e ganharmos confiança, penso que esta equipa poderá ir longe. Eu penso que Portugal traduziu o seu valor, penso que estava à espera de mais trabalho até. Mas penso que Portugal jogou bastante bem e nunca deu hipótese à Irlanda. Conseguiu um resultado justo. Não foi aquele gol que fez ganhar o jogo, foi todo o trabalho
de todo um grupo, já nem falo só da equipa que se apresentou em campo, de todo o grupo que trabalhou tanto para esta qualificação. Desde o início começou o grupo e correu muito bem logo no princípio, porque a primeira vitória fora de casa com a Irlanda do Norte deu-nos logo a perspectiva de um possível europeu. O nosso grande objetivo é realmente estar no Campeonato da Europa e tentarmos o assalto ao título. Classificação do Grupo 6, primeiro Portugal, 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 29 gols marcados, 7 sofridos, 23 pontos. Segundo, República da Irlanda, 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 17 gols marcados, 11 gols sofridos, 17 pontos. Terceira, Irlanda do Norte, 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados, 15 sofridos, 17 pontos. Quarto lugar para a Áustria, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 29 gols marcados, 14 sofridos, 16 pontos. Quinto, Letónia, 4 vitórias, nenhum empate, 6 derrotas, 11 gols marcados, 20 sofridos, 12 pontos. Sexto, Liechtenstein, nenhuma vitória, 1 empate, 9 derrotas, 1 gol apontado, 40 sofridos, 1 ponto. Verdadeiramente português. Delta.
a verdade do café. Momento de uma carreira europeia. Uma qualificação para o Campeonato Europeu, de facto, é uma transcendência. Os jogadores que estão e que representam a Seleção Nacional neste momento são todos jogadores de grande qualidade. São a nata do futebol português e, obviamente, que qualquer um deles nos dá as maiores garantias. É sempre uma honra muito grande representar a Seleção Nacional e o nosso país. Dá-me prazer jogar nesta seleção, porque tem um espírito de grupo bastante forte e dá-me prazer porque é a seleção de todos nós e penso que isso é muito gratificante para mim. Nós conseguimos conquistar o público. Penso que esta equipa, com o trabalho que tem vindo a fazer, começou também a tirar da cabeça dos portugueses alguns fantasmas e a fazer com que as pessoas acreditassem mais no nosso valor. Eu penso que o nosso país está a precisar de vitórias, porque tem conseguido ultimamente muitas vitórias individuais, mas falta a fundamental, que é a vitória coletiva. E a vitória coletiva é Portugal. Portugal tem que começar a vencer. Estamos bem. Temos é que ter um bom aproveitamento das oportunidades que se criam. Domingos vai atirar, vira para o lado esquerdo, caminha, hesita, vira para a esquerda, para a folha, atira para o coração da área, um remate, Rui Costa defende, está Fiev e é tanto. Fora Portugal! Sendo duas pessoas de bem, tiveram uma atitude nobre, entenderam-se e penso que o assunto está perfeitamente ultrapassado, o que é bom para todos nós e, nomeadamente, para a Seleção Nacional. O caso do Paulo Cruz são as lendas e narrativas do futebol português, portanto, o folclore do futebol português. Até é bom, de vez em quando, reagir. Nós, em Portugal, pensamos ou pequeno ou sonhamos, o que não é a mesma coisa que pensar grande. Eu penso que nós estamos habituados a cair num determinado fatalismo, como no fado, e por isso é que nós somos portugueses, talvez por influência estamos perto de sermos um país mediterrâneo, talvez pensemos só na Nossa Senhora quando precisamos dela. Marcar um gol naquele momento do jogo era praticamente garantir o europeu físico científico. As pessoas emocionam-se. Se quiser, a seleção será uma namoradinha de Portugal. Penso que temos todas as condições para poder ombrear com todas as seleções na Europa neste momento. Os melhores golos. Frente à Áustria em Lisboa, Portugal venceu por 1-0. O lance quando saiu o golo foi bonito, mostrou as virtudes técnicas dos futebolistas portugueses, a fantasia que faz do futebol um jogo ímpar. Uma jogada onde o coletivo sobressaiu num golo assinado por Luís Figo. Ainda de fronte da Áustria, mas em Viana, Paulinho Santos rubricou um golo bem à sua imagem, do futebolista que alia a grande força competitiva de que desfruta, já uma maturidade capaz de vencer com razão oposições, de forma a, em momentos decisivos, não falhar. Um grande golo de Paulinho Santos. Controle da bola, força, velocidade, leitura de jogo, precisão no remate. No jogo com a República da Irlanda, Rui Costa marcou o primeiro gol. Valeu pelo significado do que abriu as portas do Euro 96 a Portugal e pela valia técnica de que se revestiu. Um hino à magia do futebol.
Marcadores portugueses no grupo 6. Domingos, 6 golos. Paulo Alves, 5 golos. Rui Costa, 4 golos. João Pinto, 3 golos. Luís Figo, 3 golos. Paulinho Santos, 2 golos. Com um golo, Fernando Couto. Folha, Oceano, Helga, secretário e cadete. O melhor marcador. Domingos foi com meia dúzia de golos o melhor marcador da carreira de Portugal para a qualificação. Domingos Paciência, 26 anos de idade, natural de Lessa da Palmeira. Domingos é oriundo das escolas do Futebol Clube do Porto, onde joga e é figura proeminente. É um goleador nato. Domingos, repentista, ágil e habilidoso, faz gols quando menos se espera. É um avançado de alto rendimento. Um perigo iminente dentro da área, Domingos foi totalista na seleção nacional na carreira para a Inglaterra. António Oliveira foi um notável jogador de futebol. Fez parte de uma geração de futebolistas de ouro da década de 70 e início dos anos 80. O fim da sua superior carreira de futebolista surpreendeu a meio da qualificação para o Euro 84. 12 anos depois, a seleção de Portugal atinge pela segunda vez a fase final do Europeu, com António Oliveira no topo da hierarquia dos treinadores portugueses, selecionador nacional. Iniciou sua carreira de treinador ainda como jogador em 1979-1980 no Penafiel, situação que repetiu em Alvalade no Sporting em 83-84. Em Inglaterra, tirou o curso nacional inglês de treinadores. Treinou o Marítimo, o Vitória de Guimarães, a Académica de Coimbra, o Gil Vicente e o Sporting de Braga. Em 1988 foi responsável pelas seleções de Esperanças e Olímpica. Em 1991 foi treinador da seleção de Sub-21. Regressou à Federação pela terceira vez em 94, para com competência, bom senso e trabalho apurado levar uma geração de campeões em Inglaterra à procura do título europeu. Só foi possível porque as pessoas perceberam que era fundamental estarmos juntos, que era fundamental não fazer disto um projeto pessoal, não pensarmos que a seleção era de uma pessoa, que a seleção, se quiser, seria ou era uma cotada ou uma quinta de alguém, mas sim um projeto global. António Oliveira, selecionador nacional em momento alto da sua carreira, um treinador que com inteligência geriu com eficácia uma geração de ouro do futebol português rumo ao Euro 96, um código de honra a averbar no seu currículo. As batalhas, geralmente, entre comas, as grandes batalhas têm nomes de códigos, exatamente para exponenciar mais o sentido bélico das coisas. Irlanda do Norte 1, Portugal 2. A Irlanda do Norte pensa, as Forças Armadas estão preparadas. É um código exponenciador de vontade, de força interior, de solidariedade e de alegria. É um código perfeitamente compatível com a operação, que era uma operação difícil, o primeiro jogo fora.